Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos ver o que teremos para hoje? Eu deixei como tarefa para vocês alguns exercícios que eu já resolvi, estão aqui para vocês conferirem se acertaram. E além disso, a gente vai fazer a correção da tarefa da página 69 e a ficha da página 70. Os exercícios que eu deixei para vocês fazerem envolviam o cálculo do mínimo múltiplo comum que eu mostrei como fazer na aula anterior, tá? Então esses exercícios estão na página 128 e eu já fiz aqui a resolução mostrando em cada caso qual é o mínimo múltiplo comum que vocês iam encontrar usando aquele dispositivo que vai dividindo os números pela sequência dos números primos, sempre que for possível, tá? Então, se vocês observarem aqui, os resultados estão aqui como os denominadores das frações equivalentes que vocês vão usar para fazer as somas. Veja que todas as somas aqui, as frações têm denominadores diferentes. Como a gente viu antes, a gente só pode fazer subtrações e somas de frações quando a gente tem o mesmo denominador. Então aqui estão os resultados daqueles exercícios que ficaram como tarefa. Eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo e confiram se os resultados estão de acordo com o que vocês encontraram. Se vocês encontraram resultados diferentes, encontrem novamente o mínimo múltiplo comum, confiram o dispositivo para ver se vocês não fizeram alguma conta errada, tá? Então é melhor dar uma pausa no vídeo para vocês verem as respostas. Agora vamos para a ficha que ficou como tarefa, essa aqui da página 69, tá? O exercício 1 diz o seguinte: Carlos estava com dúvidas sobre como somar as duas frações abaixo. Vejam que a primeira fração, o retângulo está dividido em 6 partes iguais e 5 dessas partes estão coloridas, tá? E no segundo retângulo, ele está dividido em 10 partes iguais e estão coloridas 7 dessas partes. Olhando os desenhos, ele não sabia como fazer a soma, porque ele não podia somar pedaços maiores com pedaços menores. Veja como a Larissa o ajudou. Ela dividiu o retângulo de forma que todos os pedaços ficassem do mesmo tamanho. Só que a fração que aqui era 5 sextos, aqui não é mais 5 sextos, mas 10 dozeavos. Por que essa fração é 10 dozeavos? Porque é uma fração equivalente a 5 sextos. Na verdade, não foi mudada a parte do retângulo que estava pintada. Continua sendo pintada uma parte do mesmo tamanho. O que aconteceu foi que a gente fez uma divisão em partes menores que agora sim estão todas do mesmo tamanho. Então, quando você procura o denominador de uma fração ou o mínimo múltiplo comum que a gente aprendeu a estudar, na verdade a gente está querendo encontrar o número de partes que a gente pode dividir as duas figuras de forma que elas fiquem com pedaços do mesmo tamanho. Então, o número que podia ser dividida, a quantidade de partes que cada retângulo tinha que ser dividido era 12, porque assim todas as partes pintadas ficaram do mesmo tamanho. Na letra A, pergunta assim: como podemos representar com algarismos a soma que Carlos não conseguiu fazer? A soma que ele não conseguiu fazer era 5 sextos mais 7 dozeavos. Veja que olhando assim na forma de algarismos também é complicado de saber como fazer, tá? Como podemos representar com algarismos a soma feita após Larissa ter ajudado? Depois que a Larissa dividiu novamente, a gente ficou com a primeira fração 10 dozeavos mais 7 dozeavos. Agora sim a gente pode representar fazer essa soma, porque
nós encontramos duas frações com o mesmo denominador. Na letra C, escreva o resultado da operação em fração e número misto. O resultado da fração é 17 dozeavos. E como número misto, uma das maneiras que a gente pode fazer é assim, ó. Vou olhar aqui onde a Larissa já tinha ajudado o Carlos. Aqui tá faltando só 2 quadradinhos para ser um inteiro. Então, eu vou pegar esses 2 quadradinhos daqui e juntar aqui. Com isso, eu fico com um inteiro, tá? Como eu tirei 2 quadradinhos daqui e pus para cá, o que sobrou aqui foram só 5 dozeavos. Por que isso? Qual outra maneira de pensar aqui? Cada 12 quadradinhos que eu pego, eu formo um inteiro. Como eu tenho 17, eu tiro 12 para formar um inteiro e sobram 5 que formam a parte fracionária do número misto. Agora vamos para a ficha 70. Vocês sabiam que o mínimo múltiplo comum, além de servir para encontrar o denominador para uma soma ou uma subtração de frações, também serve para ajudar a gente quando a gente precisa comparar duas frações? Vejam ali, eu tenho duas frações, uma com o denominador 15 e uma com o denominador 10. Como é que eu vou preencher ali aqueles quadradinhos, aqueles espaços, de forma que a sentença seja verdadeira, que eu tenha certeza de que essa fração é maior que aquela, tá? Bom, eu tenho umas hipóteses aqui bem espertas, tá? Por exemplo, eu vou começar, como eu quero que o número da esquerda seja maior que o da direita, eu vou pôr uma coisa bem pequena do lado direito. Uma coisa bem pequena, com denominador 10, um décimo. Um décimo é bem pequeno, porque é um retângulo dividido em 10 partes, eu peguei só uma, é uma coisa bem pequena. Se eu quero ter certeza que aqui é maior, eu não posso pôr o 1 aqui, porque se eu puser o 1 ali, 1/15 é o mesmo retângulo dividido em 15 partes, daí cada pedacinho vai ser menor. Mas e se eu colocar um número bem grande, tipo 15? 15/15 é um inteiro. Quando eu tenho o numerador igual ao denominador, eu tenho um número inteiro. Então, um inteiro com certeza é maior que um décimo. Mas será que isso é o melhor que eu posso fazer? E se eu fosse diminuindo, em vez de usar o 15, vou usar um número menor? Que número menor eu posso usar? Será que se eu colocar 8/15 ainda é maior que um décimo? Puxa, veja, eu vou pegar uma barra, vou dividir em 15 pedaços, para não ter que ficar muito comprido, eu vou dividir assim. Aqui tem 15, 5 vezes 3, 15, tá? E o 1/10, um décimo, eu vou pegar aqui do mesmo tamanho, também vou dividir em 5 aqui, só que aqui eu vou dividir só no meio, tá? Se eu for comparar aqui, ó, por exemplo, 3/15. 3/15. Será que é maior que um décimo? Um décimo é isso aqui. Ah, sim, é maior, ó, gente. Aqui essa tirinha é do mesmo tamanho dessa, só que aqui eu pintei ela inteira e aqui ela dividiu em décimos. Então eu posso usar outras coisas que eu sei para resolver esse problema, tá certo? Agora, no exercício 3 fica mais difícil. Usando os números 5 e 6 apenas uma vez para preencher os espaços em branco, qual é a menor soma possível? Gente, isso é bem difícil. Isso é bem difícil, porque vamos lá, ele já me deu
o denominador 15 e o denominador 10, tá? Ele já falou que eu tenho que somar, mas a minha soma tem que ser bem pequena. Para que a soma seja bem pequena, eu tenho que somar os números menores possíveis. E daí? Eu posso pegar 5 de um lado e 6 do outro. Para pegar pedaços bem pequenos, qual que eu tenho que pegar? O denominador 15 ou o denominador 10? A gente já viu que quando o denominador é 15, os pedaços são menores. Então, em vez de pegar 5 desse, eu vou pegar 6 desse. E vou pegar 5 desse. Porque se eu fizer ao contrário, eu estou pegando mais pedaços grandes e menos pedaços pequenos. Então, a resposta aqui é essa aqui. Agora, vamos fazer essa soma. Vamos fazer a soma. Eu vou encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador, tá? Então, aqui eu posso multiplicar por 2 e multiplico aqui por 2. Então, 2 vezes 6, 12. E aqui eu multiplico por 3 e por 3, 15. Então, a menor soma possível é 27 30avos, tá? Agora vem um mais difícil ainda, tá? Na soma abaixo, você deve preencher os espaços com os números 3, 4, 5 e 6, apenas uma vez. Preencha de maneira a fazer a menor soma possível e represente o resultado em forma de fração. Então, vamos. Eu já falei várias vezes e vou repetir aqui. Se você quer a menor soma, você tem que pegar e dividir o retângulo, o todo que você está considerando, por um número grande de pedaços. Por exemplo, se você diz assim, eu quero comer só um pedacinho de chocolate, você pega e divide com um monte de amigos. Se você quer comer um pedação, você divide só com um amigo, duas pessoas. Então, a gente tem que, como a gente quer frações pequenas, vamos colocar os números grandes no denominador. Quais são os números grandes? O 5 e o 6. Tá? Agora, eu ainda tenho o 3 e o 4. Como é que eu vou escolher o 3 e o 4 para que eu consiga a menor resposta possível? Aqui eu sei que eu tenho os pedaços maiores e aqui eu sei que eu tenho os pedaços menores. Então, eu vou pegar mais do menor e menos do maior. Eu vou pegar só 3 do pedaço que tem quintos e vou pegar 4 do que tem sextos. Para fazer essa soma, eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum, tá? Eu posso fazer usando o sistema de aquele dispositivo prático que eu ensinei, mas eu sei que o resultado vai dar 30. 30, eu multiplico 5 por 6, então o 3 também tenho que multiplicar por 6 e dá 18. Aqui do 6 para transformar em 30, eu multipliquei por 5, então eu multiplico 4 por 5 também. E o resultado é 38 30avos. Ali diz que o resultado em fração, tá aí, 38 30avos. E o último exercício é: encontre o mínimo múltiplo comum dos denominadores das frações a seguir e depois efetue a operação. Vamos relembrar como é que faz o MMC para esses dois exercícios? Aqui eu tenho o 6 e o 9, então eu vou fazer o dispositivo prático aqui para encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum, do 6 e do 9. Tem algum desses números que divida pelo primeiro número primo, que é 2? Tem o 6. Então, eu vou dividir o 6 por 2, que dá 3. O 9 não dá para dividir exatamente por 2. Então, ele vai esperar um pouquinho. Aqui não tem mais nada que divida por 2, eu vou para o próximo número primo, que é 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu tenho que usar o 3 mais uma vez, porque eu ainda posso dividir por 3.
3 dividido por 3 dá 1. Multiplicando aqui os fatores que eu encontrei, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, tá? Então, o MMC entre 6 e 9 é 18. Agora, eu vou fazer a operação aqui em cima. Um sexto mais 5 nonos. Eu já sei que o denominador que eu tenho que usar é 18. Ficou torto aqui. Por qual número que eu tenho que multiplicar o 6 para chegar em 18 é 3. Então, 1 vezes 3, 3. 9 eu tenho que multiplicar por 2 para dar 18. Então, 5 vezes 2, 10. O resultado dessa soma é 13 18avos. Na letra B, eu tenho que somar, eu tenho que fazer uma subtração. 1 meio menos 2 13avos. Eu vou aproveitar aqui o mesmo dispositivo, mas vocês vejam que vai ser diferente. Eu tenho que descobrir o menor múltiplo comum entre o 2 e o 13. Eu tenho o número que divide pelo primeiro número primo, que é 2. 2 dividido por 2 dá 1, mas o 13 não dá para dividir por 2. Na verdade, o 13 não divide por 3, nem pelo 5, nem pelo 7, nem pelo 11. Ele vai dividir pelo próprio 13, que também é primo. Vai dar 1 e 1. Então, eu tenho dois fatores aqui. 2 vezes 13, que é igual a 26. Então, nós vamos usar o 26 como denominador. Do 2 para chegar no 26, eu precisei multiplicar por 13. Então, o 1 eu também vou multiplicar por 13. E do 13 para chegar em 26, eu multipliquei por 2. Então, 2 vezes 2 são 4. Agora, o denominador é 26, 13 menos 4, 9. E assim a gente termina essa ficha. Como tarefa, vocês vão fazer um print, vão dar um stop no vídeo e vão copiar essas operações que vocês vão resolver usando ou frações equivalentes ou usando o dispositivo prático para encontrar o mínimo múltiplo comum. Como tem 3 denominadores, vocês vão funciona do mesmo jeito que vocês fizeram com 2. Apenas vocês vão ter mais um número aqui para ir fazendo as divisões. Lembre que vocês continuam colocando números enquanto vocês puderem dividir, tá bom? Mas se vocês preferirem, podem transformar só em frações equivalentes e a gente vai fazer a correção dessa atividade na próxima aula. Agradeço pela atenção e a gente se vê na próxima.